Boa noite, queridos amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da nossa série Jesus, o Restaurador da Vida. Graças a Deus, essa jornada tem sido maravilhosa, tem sido abençoada e já estamos na 15ª lição. O tema de hoje é Jesus e o batismo. Eu gostaria de lhe convidar para que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos abrir aqui, vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Ali tem como título, Nicodemos visita a Jesus. E disse assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um dos principais dos judeus. E este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos lhe perguntou, mas como que um homem pode nascer sendo velho? Pode por acaso voltar ao ventre materno e nascer por segunda vez? Que Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, ele era um líder religioso, uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas ao mesmo tempo havia algumas questões que perturbavam seu coração. Ele tinha perguntas e ele precisava uma resposta. Mas como ele, sendo um líder religioso, poderia ir procurar a Jesus? Isso seria, diante dos fariseus, dos saduceus, uma humilhação. Como que um grande líder religioso estaria procurando ajuda? Porque naquela época, as pessoas estavam perseguindo Jesus. Ele era considerado como um inimigo aí para os fariseus, para os saduceus. E por isso que Nicodemos, ele prefere procurar Jesus de noite. Enquanto todo mundo está dormindo, escondido, ele vai lá até Jesus, porque ele quer ter respostas para as perguntas que estão no seu coração. E ali ele disse, olha, eu reconheço que você é enviado por Deus, porque senão você não faria essas grandes coisas que você faz. Mas Jesus lhe disse uma coisa bem interessante. Jesus lhe disse a Nicodemos, olha, é importante nascer. Você precisa nascer da água e do Espírito para você poder entrar no reino de Deus. Jesus está falando uma coisa muito importante para Nicodemos e é aquilo que fala para você e para mim. Nicodemos era um líder religioso, sabia muitas coisas das Escrituras, enfim. Mas Jesus lhe disse uma coisa muito importante. Nicodemos, importa que você nasça da água e do Espírito. Porque se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. E a mesma coisa que Deus fala para mim e para você. Importa que você, Pedro, que você, Antônia, possa nascer da água e do Espírito. Porque se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. E hoje vamos nós estudarmos o que significa nascer da água e o que significa nascer do Espírito. Por que isso é tão importante? Vamos abrir aqui a nossa lição na página 48 e vamos ler a primeira pergunta. Diz assim, como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? E aí, no Antigo Testamento, como que as pessoas eram salvas? Eu já ouvi muita gente falar que as pessoas se salvavam pelas suas obras, obedecendo e guardando a lei. Será que de fato é isso que acontecia no passado? A resposta está aqui no livro de Salmo, no Salmo 6. Vamos abrir aqui. Salmo 6, vamos ler o verso 4. Disse assim, volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Olha o que Davi está falando aqui. Ele diz, Senhor, volte-se para mim, me salve pela sua graça. Sabe, queridos amigos, no Antigo Testamento, todas as pessoas que existiram já no passado, elas vão se salvar, não porque fizeram alguma coisa, porque quem fez tudo por eles foi Jesus lá na cruz. Eles vão se salvar pela graça. Nunca no Antigo Testamento houve um ser humano que pelas suas obras, pela sua obediência vai se salvar. Nada disso. A salvação é um presente de Deus. A salvação sempre foi de graça. Então ali tem opções pelas obras,
Não. Pela graça, verdadeiro. A segunda pergunta disse assim: e no Novo Testamento, segundo o Novo Testamento, como é que as pessoas se salvavam? Tudo bem, no Antigo Testamento foi pela graça. E no Novo? Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 15. Aqui vamos ter a resposta. Atos, capítulo 15, vamos lermos aqui o versículo 11. Disse assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Olha aqui, cremos que fomos salvos pela graça. E sempre vocês vão encontrar essa expressão, salvos pela graça. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Tá? Disse que a salvação não é por causa das nossas obras para que ninguém se glorie, mas é através da fé nos méritos de Cristo Jesus. Ou seja, a partir do Novo Testamento, todos os seres humanos continuam se salvando pela graça do jeito que era no Antigo Testamento. Jamais pense que Deus tinha dois planos. Um plano para salvar o povo do Antigo Testamento e outro plano para salvar as pessoas do Novo Testamento. Nada disso. A mesma maneira através da qual Adão vai se salvar é a maneira através que você também e eu vamos nos salvar. Deus não tem maneiras diferentes de tratar as pessoas, de fazer diferença. Deus trata todo mundo por igual. E sempre a salvação foi pela graça. Então a resposta ali é pela graça. Agora vamos lá para a pergunta número 3. Como Jesus foi batizado? Agora vamos entrar de cheio nessa questão sobre o batismo. Como que Jesus foi batizado? Vamos abrir Mateus capítulo 3. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Vamos ler o versículo 16. Disse assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Como que Jesus foi batizado? Quando Jesus já era adulto, ele chegou perto do Rio Jordão, ali estava João Batista realizando o batismo, e antes dele batizar, ele fazia uma coisa. Ele dizia para as pessoas: arrependam-se de seus pecados e convertam-se dos seus caminhos e sejam batizados. Ou seja, antes das pessoas se batizarem, eles tinham que se arrepender. É isso que João Batista fazia. Então Jesus apareceu ali e ele pede que João Batista o batize. Embora no começo João Batista ele se negou, não queria, mas finalmente depois ele aceitou e batizou a Jesus. Agora, o texto bíblico disse que saindo Jesus das águas. Olha, se ele saiu das águas significa o quê? Ele foi submergido, ele mergulhou, aprofundou nas águas. Então, ali já nós vemos o significado do que significa batismo. A palavra batismo, no idioma grego, significa mergulhar completamente, tá bom? Então, quando a gente ouve a palavra batismo, significa mergulhar completamente. É por isso que Jesus disse, saiu da água. E quando ele saiu, nesse momento, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Agora, talvez alguém pergunte e diga o seguinte: mas pastor, você acabou de falar que João Batista, antes dele realizar os batismos, chamava para que as pessoas se arrependessem de seus pecados. E qual o pecado que Jesus cometeu? Obviamente, Jesus não cometeu nenhum pecado, mas Jesus estava se batizando para nos deixar o exemplo. Jesus estava dizendo assim para você e para mim, ó, do jeito que eu estou fazendo, faça você também. Tem dois eventos na história que Deus fez, não porque ele precisasse, mas para nos deixar exemplo. O primeiro evento está no livro de Gênesis, quando Deus terminou de criar esse mundo em 6 dias, disse que no 7º dia ele descansou. Uai, Deus se cansa? Impossível, Deus é Deus, ele não se cansa. Mas por que ele descansou? Não porque estivesse cansado, mas para nos deixar o exemplo para nós. Por isso que o sábado foi feito por causa do homem. Agora, quando Jesus aqui se batiza, ele não se batiza por ter transgredido os mandamentos de Deus. Ele se batiza para nos deixar o exemplo. E nunca se esqueçam, o batismo de Jesus foi por imersão. Ele saiu das águas. Por que eu estou, talvez, enfatizando essa questão?
Porque nos tempos que nós vivemos, existem muitos tipos de batismos. Existem algumas igrejas na qual você participa das programações e chega o momento do batismo e acontece assim. Você pode ser batizado por aspersão. É o momento quando o pastor ou o sacerdote ele vai pegar um pouquinho de água e vai aspergir, vai jogar aí na testa, na cabeça da pessoa ou da criança. Isso se chama batismo. Se você for em outras igrejas, a pessoa que decide aceitar a Jesus é chamada para vir na frente, e nesse momento o sacerdote, o presbítero, enfim, vai pegar um azeite, uma pequena vasilha de azeite, e vai jogar na cabeça. E vai dizer, olha, você está sendo batizado. Se você for, inclusive, em algumas igrejas, você vai descobrir o batismo com sal. Sim, com sal. O sacerdote vai falar para você colocar a língua para fora, e nesse momento ele vai pegar o sal e vai colocar na sua língua. A partir de hoje, você é o sal da terra. Se você for para outras igrejas, ali já não utiliza nem azeite nem sal. Vão fazer apenas por imposição de mãos. Você se ajoelha, o sacerdote, a pessoa responsável, coloca suas duas mãos na tua cabeça, faça a oração e a partir desse momento você é batizado. E tem outra igreja, que aquilo que acontece, por exemplo, na igreja adventista, você vai ir a um lugar onde tem água, o pastor vai te mergulhar completamente na água e depois você vai sair da água. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quais de todos esses batismos que acabamos de falar é verdadeiro? Qual? Aquele que é com azeite, com sal, por imposição de mãos, por aspersão. Inclusive, tem outro batismo também, onde as pessoas podem se batizar pelos seus seres queridos que já faleceram. Sim, existem igrejas onde acontece isso. Existem igrejas onde o tanque do batistério tem que ser tipo uma piscina carregada por 12 bois. Há imagens, né? Esculturas de 12 bois. Existe isso. Isso acontece lá nos Mormons. Então, assim, qual é o verdadeiro batismo de fato? Todos esses são aceitos por Deus ou não? A resposta está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 5. Vamos abrir a nossa Bíblia. O livro de Efésios, capítulo 4, vamos ler o versículo 5. Diz assim: há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Olha, há só uma fé verdadeira, que também tem fé falsa. Há também, disse aqui, um só batismo, porque tem batismo falso. Aqui não está falando de quantidade, aqui está falando de qualidade. Nem todos os batismos que dizem ser batismos são batismos. Há apenas um batismo verdadeiro. Eu já ouvi muita gente usar esse versículo aqui e dizer, olha, a pessoa se batiza apenas uma vez. Se foi batizado uma vez, nunca mais tem que ser batizado. Não é isso que está falando aqui. Que na Bíblia nós vamos encontrar, por exemplo, em Atos capítulo 19, ali disse que Paulo batizou um grupo de pessoas que já tinham sido batizados por João Batista. Foram batizados por segunda vez, porque no seu primeiro batismo, essas pessoas não tinham conhecimento de Deus, nem sabiam que o Espírito Santo existe. Isso está em Atos capítulo 19, viu? E depois que eles aprenderam as verdades, eles novamente foram batizados. Então não é sobre isso que está falando aqui, sobre quantidade. Aqui está falando de maneira certa, de maneira verdadeira como tem que acontecer o batismo. Pastor, então qual é o batismo verdadeiro? Obviamente, o batismo verdadeiro é aquele exemplo que Jesus nos deixou, mergulhar completamente na água. Já lhes disse que a própria palavra batismo significa isso, mergulhar, submergir completamente nas águas. Então, batismo de aspersão, de azeite, de sal, na piscina carregado por bois, não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus orienta. Há um só batismo verdadeiro. Tudo certo? Eu sei que talvez possa estar surgindo algumas perguntas e eu peço que você, por favor, coloque essas perguntas para o final, tá bom? Agora, eu vou pegar essa ideia que acabamos de falar aqui para lhes falar sobre uma questão importante. Alguma vez uma pessoa já me perguntou o seguinte: pastor, eu já fui batizado,
E hoje eu conheço as grandes verdades com relação ao sábado, à igreja, que meu corpo é templo do Espírito Santo, enfim. Eu preciso me batizar? E eu comecei a falar com essa pessoa e ela me disse assim, é porque eu já fui batizado quando eu era criança. Quando eu era bebecinho, eu nasci e meus pais me batizaram. Eu preciso ser batizado novamente? E talvez eu esteja falando para alguém que talvez já foi batizado de criança ou em alguma outra oportunidade. E tem essa dúvida. Eu lhe explico o seguinte. Vamos fazer de conta que eu tenho aqui uma nota de 20 dólares, tá bom? Eu não tenho, mas vamos fazer de conta apenas, viu? Vamos ilustrar. Os dólares, as notas dos dólares são muito falsificadas. Eu já peguei muita nota falsificada. Mas eu aprendi a detectar qual é uma nota verdadeira de uma falsa. Quando você pega uma nota de 20 dólares, ali tem uma imagem de um dos presidentes dos Estados Unidos. E quando você passa o dedo na camisa, você percebe que é áspero. Tá? Então, se você percebe que é áspero, é porque a nota é verdadeira. É uma das principais características. Agora, se você passa o dedo e você percebe que está tudo liso, é porque a nota é falsa. Então, é uma maneira de reconhecer, tá? Se é verdadeiro ou falso. Agora, faz de conta que eu fui trabalhar por ali e eu recebi como pagamento 20 dólares. Eu tenho meus 20 dólares, eu estou feliz com meus 20 dólares, porque imagina o que eu posso fazer com 20 dólares. Embora, assim, dinheiro é pouco ainda, né? Mas dá para comprar algumas coisas. Eu posso almoçar, jantar, enfim, é dinheiro. Agora, eu estou feliz. Mas vamos fazer de conta que aparece um dos meus amigos e eu falo para ele, olha, eu estou feliz porque eu ganhei 20 dólares. E ele me disse, me mostra. E eu dou a nota para ele. E ele vê a nota e me disse, olha, Max, lamentavelmente te enganaram, viu? Essa nota aqui é falsa. Não é verdadeira, não. Agora eu lhes pergunto, a partir do momento que ele me falou que a minha nota, o dinheiro, os 20 dólares é falso, eu lhes pergunto, quanto que vale esse dinheiro? Pense um pouquinho. Quanto é que vale essa nota de 20 dólares falsas? Não vale nada. Alguma vez teve valor? Nunca teve valor. Não, mas eu pensava que era verdadeira, eu acreditava. Mesmo que eu era sincero naquilo que eu acreditava, mas nunca teve valor. Sempre foi falso. Para ser verdadeiro e para ter valor, tinha que ser verdadeiro. Assim acontece com o batismo, eu falei para aquela pessoa. Você pensava que você estava batizado, que seu batismo era verdadeiro. Mas hoje, através do estudo da palavra de Deus, você descobriu que isso não tem nenhum fundamento bíblico. Quanto que vale seu batismo? Não vale nada. Aliás, nunca teve nenhum valor. Então, o batismo, por isso fala, é um só. E para ser um batismo verdadeiro, tem que ter essas características. Tá? Eu lhes pergunto, uma criança pode se arrepender de seus pecados para ser batizado? Um bebecinho que acabou de nascer? Não. E como vai ser batizado? Se o requisito para alguém se batizar é o arrependimento. Então, viram? Então, assim, é uma incoerência algumas questões que a gente vê em muitos lugares. Por isso, para a gente se batizar, a gente tem que se arrepender. Para isso, a gente já tem que ter noção das coisas. Não pode ser assim um bebecinho. Para a gente se batizar, o batismo tem que ser por imersão. A pessoa tem que mergulhar completamente nas águas. A resposta na número 3 é, então, por imersão. Pergunta número 4. O que representa o batismo e como ele é descrito na Bíblia? Vamos abrir em Romanos capítulo 6. Essa parte aqui eu gosto, viu? Romanos capítulo 6. Vamos ler do versículo 3 ao 5. Diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e na sua morte? Fomos, disse, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vamos ler o versículo 10 e 11 para ampliar. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, viveu para Deus.
assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Lhes explico. Aqui disse que todos nós precisamos participar da morte de Jesus. Como é que você e eu participamos da morte de Jesus? E não é só da morte, disse na verdade devemos participar da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Então você sabe, né, que Jesus morreu lá na cruz, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Agora, quando a gente se batiza, a gente participa desses três eventos importantes. Isso faz parte da nossa salvação. Por quê? Quando você entra nas águas do batismo, esteja num rio, numa piscina, enfim, mas onde tem a água, e o pastor segurou você, depois de fazer a oração, ele vai mergulhar completamente, olha, você fica totalmente coberto pelas águas. Enquanto você está coberto pelas águas, o que acontece com você? Você não está respirando. Você parou de respirar. Você entra dentro das águas sem ter o fôlego. Simbolicamente você está morto. E quando você está coberto totalmente pelas águas, você está sendo ali sepultado. Agora, quando você sai das águas, qual é a primeira coisa que você faz? Muitos de vocês já tiveram seus filhinhos quando nasceram no hospital. Assim que eles saem do ventre da mãe, por que o médico tem que bater a criança? Para que a criança chore. Mas por que a criança tem que chorar? Porque esse é um sinal de que a criança está respirando. O primeiro sinal de vida, na verdade, é o momento quando a criança respira. E é isso que acontece no batismo. Quando você mergulhou, você morreu. Aí você está sepultado com as águas. E quando você sai, a primeira coisa que você faz é respirar. Você acabou de nascer. É o novo nascimento, a ressurreição. Ali você participa da morte, do sepultamento e da ressurreição. Ou seja, você é uma nova criatura. Você morreu para o mundo, agora você ressuscita para uma nova vida em Cristo. Amém? As coisas passadas ficaram para trás. Eis que todas se fazem novas. Deus lhe entrega uma página em branco. Começa uma nova vida. Escreve uma nova história. Que lindo, né? Vamos lá. Pergunta número 5. O que acontece quando alguém é batizado em Cristo? O que acontece com a pessoa? Gálatas capítulo 3. Vamos abrir aqui. Gálatas capítulo 3. Vamos ler aqui o versículo 26 e 27. Diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, quando a gente se batiza, disse que nos revestimos de Cristo e passamos a fazer parte da família de Deus. Agora somos chamados filhos de Deus legitimamente. Antes éramos filhos, mas não legitimamente, tá? Porque andávamos no pecado. Mas quando você se batiza, agora você faz parte oficialmente da família de Deus, da igreja. Faz parte do corpo de Cristo. É por isso que quando a gente está na igreja, a gente vê os nossos amigos que estão ali, que aceitaram a Jesus, como que a gente o chama? Irmão Jonas, irmão Jair, irmã Nair. Não é assim que nos chamamos? Por que chamamos irmão? Porque agora temos o mesmo Pai, Deus, fazemos parte de uma mesma família. Igreja é isso. Igreja é uma família. A família, os filhos de Deus. Tá bom? E isso oficialmente acontece a partir do momento que nós batizamos. Então, o que acontece quando alguém é batizado em Cristo? Se torna parte da família de Deus. Pergunta número 6. Por que é essencial que uma pessoa seja batizada? É tão necessário que uma pessoa se batize? É tão importante? Olha, Jesus já falou para Nicodemos, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Mas olha o que disse aqui João capítulo 3. Vou abrir aqui para mostrar na Bíblia. Já foi um texto que a gente acabou de ler, né?
Mas veja o que diz aqui. João capítulo 3, versículo 5. Respondeu-lhe Jesus a Nicodemos: em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, queridos irmãos, o batismo é o nosso passaporte para o céu. Tá? O batismo, não é que o batismo salve, quem salva é Jesus. Mas o batismo é a prova pública de que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. De que eu renunciei a uma vida passada e agora eu quero fazer parte do reino de Deus. Então, por que é importante que uma pessoa seja batizada? Porque só assim poderá entrar no reino dos céus. Pergunta número 7. Que instruções o apóstolo Pedro deu aos crentes? Vamos abrir aqui o livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Vamos ler aqui o versículo 47 e 48. Diz assim: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Olha o que está perguntando aqui. Será que alguém vai se recusar a ser batizado? Disse aqui. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Pedro deu uma ordem, disse, olha, quem vai impedir que eles sejam batizados? E ordenou, se batizem. E nesse momento as pessoas aceitaram e foram batizadas. Então foi uma ordem que deu aqui o apóstolo Pedro, né? É importante ser batizado. Se o apóstolo Pedro estivesse hoje, nesse momento, assim, pessoalmente falando, diria a mesma coisa para você. Olha, Luiz, olha, Maria, por que você está demorando? Você já devia ter se batizado. Você já fez o curso bíblico, você conhece a igreja, está frequentando, por que você demora? Se batize logo. Na verdade, é o próprio Jesus que faz esse apelo para nós. Se nós amamos a Jesus, o aceitamos como Senhor e Salvador, agora o passo importante é o batismo. A última pergunta diz assim: quando devo tomar a decisão de me entregar a Deus por meio do batismo? 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Quando devemos entregar a nossa vida a Jesus através do santo batismo? No tempo oportuno, no dia da salvação, agora. É agora que a gente tem que tomar a nossa decisão. A gente não pode ficar vacilando. Às vezes tem pessoas que dizem, olha, eu acho que eu devo me batizar, mas mais para frente. Quero estudar mais, aprender mais da Bíblia. Só que eu digo uma coisa para essas pessoas. Então, teu batismo jamais vai acontecer. Porque jamais você vai entender todas essas escrituras ou vai saber tudo da Bíblia. Quanto mais você saiba, você vai descobrir que você menos sabe. Você não precisa conhecer todas essas escrituras para você se batizar. Ah, pastor, mas tenho essa dificuldade aqui, isso, aquilo, tenho que vencer primeiro isso, aquilo. Olha, se para você aceitar a Jesus, você pode vencer por você mesmo os vícios, as coisas, por que você precisa de Jesus? Você precisa de Jesus porque sozinho você não consegue vencer as coisas. Então, assim, no tempo oportuno, a gente precisa entregar a vida a Jesus e Ele que vai nos transformar aos poucos. Primeiro, Jesus nos justifica, nos salva pela fé. Mas depois que a gente o aceita como Senhor e Salvador, agora Jesus vai nos ensinar, vai trabalhar em nós. Até o batismo, Jesus trabalhou por nós. Agora, depois do batismo, Ele trabalha em nós. Eu não sei para quem eu estou falando nessa noite, mas em nome de Deus eu gostaria de lhe dizer, olha, não demore, tome a sua decisão. Se você é do nosso distrito aqui de Matupá, você já estudou a Bíblia, conhece as verdades, está faltando só a sua decisão pelo batismo, não demore, entre em contato comigo, me envie uma mensagem, fala, pastor, olha, eu gostaria de me batizar, queria entregar minha vida a Jesus, me ajuda, e eu vou te ajudar. Então assim, me envie uma mensagem, mas não fique indeciso. Tome a sua decisão por Cristo. Eu quero terminar esse estudo falando a história de um grande amigo que eu conheci lá no Tocantins. O nome dele era Ailton da Costa.
O Ailton da Costa, ele morava na cidade de Natividade, onde eu fui pastor. E quando conheci ele, ele estava numa cadeira de rodas. Ele estava num estado vegetativo, mas ele enxergava, ele podia falar e ele ouvia. Me emocionava muito vê-lo na igreja. As poucas vezes que eu vi na igreja, eu não ficava todos os sábados só nessa igreja, mas as poucas vezes que eu estive lá, eu via lágrimas nos seus olhos, cantando de alegria por estar na igreja. Não era difícil para ele estar na igreja, era muito difícil, né? Os irmãos se mobilizavam para carregá-lo, levá-lo e tudo, né? Mas quando ele estava lá na igreja, o homem vibrava por Cristo. O homem amava Jesus. Tive a oportunidade de visitá-lo muitas vezes na sua casa. Eu o via lá na sua cama. A saúde dele cada dia piorando. E muitas vezes, em lugar de a gente motivar, é ele que nos motivava pela sua fé, pela sua alegria. E rapidamente a situação piorou, que ele perdeu a visão, ele não enxergava mais. Ele apenas podia ouvir e falar. Em algumas dessas visitas, eu falei com ele e disse assim: Ailton, você ama Jesus? Ele disse: pastor, eu amo. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E ele me disse: pastor, sim, aceito. Eu disse: olha, só falta uma coisa na tua vida, Ailton. Só falta uma coisa que é muito importante. Ele me disse assim: mas pastor, o que é? Eu disse para ele: olha, ainda falta você ser batizado. Você já conhece a verdade, você já estudou, vai na igreja, mas você ainda não tomou a sua decisão pelo batismo. Só está faltando esse grande passo, Ailton. E ele me disse: pastor, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sei que o batismo é importante, hoje me batizar se for possível hoje. Ainda enquanto eu tenho essa consciência, ainda enquanto posso ouvir essa palavra, eu quero me batizar. Então marcamos o dia do seu batismo e fomos lá para o rio. Eu vou mostrar para vocês a foto. Não foi um batismo fácil. Tive que pedir ajuda aí dos diáconos para que me ajudem a carregar a cadeira dele e levá-lo lá para o rio. E ele estava ali no rio. Fizemos a bênção e o Ailton, ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi um momento muito alegre. Quando ele saiu das águas, eu lembro as palavras que ele me disse assim: pastor, já terminou? Eu disse: Ailton, já terminou. Ele nos disse assim: pastor, você poderia me deixar um pouquinho aqui no rio, por favor? Faz muitos meses que eu não sinto o sabor da água, eu não sei o que é tomar banho aqui no rio. Porque desde que ele teve esse problema, ele não tomava um banho desse. Mas foi um momento muito maravilhoso, marcante. O homem saiu com uma alegria no rosto, mesmo que não sentisse o corpo, apenas podia falar e ouvir, mas mesmo estando nessa circunstância, o Ailton tomou a sua decisão por Cristo. Isso foi aproximadamente uns 3 a 4 anos atrás. Hoje o Ailton, ele descansa, ele faleceu. Na verdade, aproximadamente umas 2, 3 semanas após o seu batismo, ele descansou. Mas ele descansou em Cristo. Enquanto ele teve ainda essa força, essa lucidez, essa noção das coisas, decidiu entregar a sua vida a Jesus. E eu pergunto para você: você não está em estado vegetativo. Você tem as suas mãos, seus pés, você pode ir na igreja, você ouve, você fala. Você está tendo toda a sua consciência, você tem noção da realidade. E você também ouve o mesmo apelo que eu fiz para o Ailton. Já está na hora de você entregar a vida a Jesus através do santo batismo. Por que você demora? Eu gostaria, em nome de Deus, nessa noite, falar para você: não demore. É agora o seu momento. É agora o momento do seu batismo. Enquanto você tem saúde, tem forças, entregue a vida a Jesus. Você gostaria de falar para Jesus nessa noite: Senhor Jesus, eu gostaria daqui em diante te seguir e te servir. Eu quero nascer da água e do Espírito. Você gostaria de falar isso para Jesus? Pensa. Para todos aqueles que já foram batizados, o batismo do Espírito Santo é todos os dias, através da oração, do estudo da Bíblia. Você gostaria cada dia receber esse batismo do Espírito Santo? Amém. E agora a pergunta importante para quem não foi batizado através da água ainda. Procure o mais pronto possível o pastor. Faça seu pacto, seu compromisso com Deus e entregue a sua vida a Jesus no próximo batismo. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar?
Senhor, queremos lhe agradecer pela tua palavra, por esse estudo maravilhoso. Por favor, venha transformar os corações de cada uma das pessoas que estão ouvindo tua palavra, de quem ainda está no vale da indecisão, que possa tomar a sua decisão por ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos. Queremos te seguir, te amar e te servir. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. A sua tarefa está na página 49. O próximo estudo vai ser Jesus e o estilo de vida cristão. É um tema maravilhoso. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Uma boa noite. Até mais.